Bom dia! Quero compartilhar com vocês hoje algumas características do Natal de Jesus, segundo os relatos de nascimento que a gente vê em Mateus 1 e 2 e Lucas, também capítulos 1 e 2. Os evangelhos de Marcos e João não citam a natividade. O texto de Mateus é mais curto e conta a história através principalmente de José. Cita 5 profecias do Antigo Testamento para mostrar Jesus como o Messias, a personificação de Israel. Nos seus relatos de Mateus também aparecem Herodes, em sua tentativa infrutífera de matar o bebê, os magos, a estrela de Belém. Lucas traz uma visão mais ampla, com os pais de João Batista, Zacarias, Isabel, destacando Maria e outras mulheres, os pastores que eram marginalizados na cadeia social, muitos hinos de louvor, o movimento coordenado do Espírito Santo, e vai até a adolescência, os 12 anos de Jesus no templo. São narrativas diferenciadas do nascimento, até nas genealogias citadas, porque os evangelhos foram escritos para públicos diferentes. Mateus para os judeus, Jesus, o Messias, e Lucas para os gentios, Jesus, a humanidade do Filho do Homem, o homem perfeito. E há muitas riquezas nesses 4 capítulos. Eu confesso que não consegui escolher um só texto para refletir em cima dele. Por isso eu fiz uma separação por tópicos. Então a primeira característica do Natal que eu destaco é: ele é divino. O Natal é sobrenatural. Vamos ler os textos. Mateus 1, 18 até o 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora o texto de Lucas, capítulo 1, a partir do 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A anunciação é feita por um anjo, Gabriel. Ele entra em contato com Maria por ordem de Deus, porque os anjos estão a serviço dele e obedecem às suas ordens. Vai lá bater um papo com Maria, conta a novidade, tranquiliza ela. Se ela tiver alguma dúvida, você explica. Imagino, né, Deus falando para o anjo. Ela vai gerar Jesus, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, da linhagem real de Davi, santo, e seu reinado não terá fim. Bastante incomodada, a moça tenta entender as palavras do anjo, a começar pela saudação. O sobrenatural, tocando o que é natural, produz perplexidade. Alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. E diz a palavra que Maria se submete à vontade de Deus. A concepção é pelo Espírito Santo, uma jovem virgem grávida. Vocês prestaram atenção no que eu disse? Uma jovem virgem grávida. É um milagre. O nascimento virginal de Jesus. A Bíblia traz mulheres que eram idosas, estéreis, que engravidaram. Sara, mãe de Isaac, Ana, de Samuel, a própria Isabel, de João Batista. Maria era jovem e virgem. A geração de Jesus se dá independentemente de qualquer homem, porque a semente humana é pecaminosa. Todos nós somos pecadores, e o que geramos são filhos nascidos no pecado. Então Jesus precisou ser concebido por obra e graça do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aleluia! Mateus levanta a questão de um possível adultério de Maria, que mexe com a cabeça de José, uma vez que ele não tivera relações com a sua noiva. José, homem justo, nós lemos, homem justo. Ele não queria dar a entender que tinha feito sexo ilícito antes do casamento e nem que desconfiassem dela, denunciando publicamente a gravidez, o que, segundo a lei, suscitaria o apedrejamento de Maria. Aí um anjo, cujo nome nós não sabemos, aparece em sonho e orienta José a receber Maria como a sua esposa. E José aceita o sonho como uma revelação divina, como um homem que crê no sobrenatural. Ele segue em frente com o casamento, mostrando a sua convicção, o seu amor, temor e obediência a Deus. E outros anjos, ou mesmo, a gente não sabe, apareceram mais 2 vezes a José. Pega o menino, a tua esposa vai para o Egito. Agora você volta do Egito. E segundo Lucas, o Espírito Santo trabalha diretamente nessa história, enchendo os personagens envolvidos. João Batista, Zacarias, Isabel, os pais dele. Isabel fica plena, cheia do Espírito Santo, quando João, ainda no ventre, dá uma mexida mais forte, uma sacudida, quando ouve a saudação de Maria. Acho que dá umas cambalhotas ali, né? Ela fala para a prima, a Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Cheia do Espírito, Isabel diz isso. Deus escolheu Maria. A própria Maria, como a gente viu com a concepção pelo Espírito Santo,
E temos a incrível história de Simeão, após o nascimento de Jesus, quando ele foi apresentado no templo. Jesus com seus pais. Está lá em Lucas 2, 25 a 27. Presta bem atenção nesse texto. Veja a ação, o movimento do Espírito. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo. José era o que? Diz a palavra justo. Simeão era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. O Espírito aqui é citado 3 vezes. E leva Simeão ao templo. O Espírito estava sobre ele. Porque ainda não tinha ocorrido Pentecostes. O Espírito ainda não estava morando. Este Espírito o direciona a Jesus. E ele deixa-se levar e chegar lá para encontrar o Messias. Que coisa extraordinária. Eu fico triste quando pessoas que se dizem cristãs não comemoram a chegada de Jesus. Ninguém sabe com certeza o dia, o mês, a estação do ano do nascimento. Por isso é que a data de 25 de dezembro foi estabelecida por um Papa por volta do ano 350, depois de Cristo. E integrado ao calendário romano, na mesma época de um festival do solstício, que é a chegada do inverno no hemisfério norte. Afinal, Jesus, cujo nome significa Jeová é a salvação, nasceu. Algum dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não importa a data que isso ocorreu, importa que ele veio. Você pode repetir comigo? Importa que ele veio. Ele veio como prova do grande amor de Deus por todos os seres humanos. Por mim e por você. O Natal é divino. O Natal é alegre. As histórias do primeiro Natal são cheias de luz. Nós cantamos aqui sobre a luz, cheia de realização. Por quê? Porque chegou o rei ideal, o príncipe da paz que sustenta toda a justiça, a luz que ilumina todo o mundo e acaba com as trevas, o cumprimento das promessas de Deus, como nós vimos semana passada, só no livro de Isaías. Quantas promessas! A estrela de Belém, olha para essa estrela, bonita a estrela que colocaram ali. Foi você, Lília? A estrela de Belém, aquela ali simboliza a estrela de Belém. Brilha no céu noturno para guiar os magos ao local do nascimento de Jesus. A noite também fica repleta com a glória do Senhor quando os anjos levam a notícia do nascimento dele aos pastores que estavam vigiando os seus rebanhos. É uma explosão de contentamento, de louvor. A gente pode ver isso nos hinos que estão registrados em Lucas, hinos de Maria, Zacarias e Simeão. Maria canta glorificando a Deus por aquilo que ele produz. Ela transborda de felicidade, uma satisfação profunda. É o que está registrado no Magnificat. Magnificat em latim significa engrandece. Está lá em Lucas 1, 46 a 49, uma partezinha dele, nós vamos ler. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão
bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E Zacarias louva o bendito Senhor Deus pelo cuidado com Israel. Esse é outro hino, chama Benedictus. Benedictus significa bendito. É a primeira palavra que ele fala. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, Lucas 1,67. A partir daí, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas. E esse Simeão, que nós já vimos, né? Ele canta que agora pode partir em paz, porque viu a salvação do Senhor. É o terceiro hino que eu cito aqui. Ele chama Nunc Dimittis, despede agora. Lucas 2, a partir do 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A salvação da qual fala Simeão é o próprio Cristo, aquele que pode conceder paz, aquele que pode salvar, essa salvação preparada antecipadamente, pensada, que é luz para todos os povos, que é glória para Israel, pois dos judeus procede o Messias. Em Mateus, os magos eram gentios, não judeus. Eles vinham de um contexto de crenças pagãs, misturadas com profecias que eles conheciam do Antigo Testamento. Eles seguem uma estrela. Essa estrela não apenas brilha no céu, essa estrela se move para oeste, do oriente para oeste, em direção a Jerusalém. E depois ela vira para o sul, para Belém. Então a sua trajetória demonstra que não podia ser um cometa, uma conjunção de planetas ou de estrelas, mas um milagre. Uma intervenção sobrenatural de Deus para anunciar a chegada ao mundo daquele que foi o Criador de todas as coisas, inclusive das estrelas. E os magos, Mateus não fala quantos, e nem se eram reis, entregam presentes, como expressão do contentamento deles por terem encontrado o rei dos judeus. Está aqui em Mateus, vou ler os versículos 1 e 9 a 11 do capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que vinha no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se. O tópico, esse que eu estou falando, é alegria. O Natal é alegria. Os magos alegraram-se com grande e intenso júbilo. Não foi pouco, foi muita coisa. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Cada presente está relacionado com quem é Jesus. O ouro indicando a sua realeza, o incenso, a santidade, com a fragrância apontando para o ministério profético de Jesus, e a mirra para aquele que seria sacrificado.
o sacerdote, o sumo sacerdote, que se entregaria a nós. Então vimos duas características do Natal de Jesus. A primeira é que ele é divino, sobrenatural. A segunda é que ele é alegre. A terceira é que ele é confrontador. Quando Jesus e Maria sobem para fazer o recadastramento em Belém, por ser da linhagem, da família de Davi, o imperador romano era César Augusto. O decreto que ele fez pretendia arrecadar mais impostos, como toda autoridade, recrutar homens para o serviço militar e fazer a contagem dos povos que ele tinha conquistado, para que houvesse, não é, aquele orgulho, aquela arrogância. Mas Deus estava cumprindo seus planos através desse imperador. E o poder imperial de Roma envolvia as áreas militar, econômica, política e ideológica, com o controle dos significados. Então a figura do imperador César Augusto, no primeiro século da era cristã, quando Jesus nasceu, foi construída como sendo ele divino, descendente de uma linhagem da deusa Vênus, filha de Júpiter e de seu parceiro humano Anquises, um herói da guerra de Troia, que tinha acontecido 1000 anos atrás, antes inclusive da Itália ser formada. O nome original dele era Otaviano. O César Augusto chamava Otaviano. Mas foi o primeiro imperador que recebeu o título de Augusto pelo Senado. O Senado romano. O que significa exaltado, digno, sendo cultuado pelos povos que ele governava. O pai do César Augusto seria outro deus, já que ele vinha de uma linhagem de deuses, chamado Apolo, o Deus da luz. Vejam a relação com Jesus. Jesus, luz. O que se propagava no Império Romano é que César Augusto, o pai dele, era o Deus da luz. Apolo com sua mãe humana Átia. O seu nascimento era como uma boa nova para o mundo, o evangelho. César reivindicava os títulos de Filho de Deus, Salvador do mundo inteiro, da terra habitada, e não apenas a Itália ou mesmo o Mediterrâneo. Portador da paz, através da vitória violenta, ele pôs fim à guerra civil em Roma, e Senhor. Jesus nasceu nesse contexto. Exatamente esses títulos que eu citei eram os títulos dados a Jesus pelas mensagens dos anjos na história da natividade. Filho do Altíssimo, Filho de Deus, Salvador dos nossos pecados, mas também resgatador, libertador das mãos de nossos inimigos, e Senhor, o Kyrios no grego, o dono. Alguém com quem se mantém uma relação de obediência, de compromisso, de lealdade. Para os que creram nele em Israel, o Messias, o prometido e ungido por Deus. Aquele que traria a paz, não pela violência, mas pela justiça. Usar qualquer dos títulos em referência ao recém-nascido Jesus seria uma traição a César. A rejeição desse imperialismo romano. E aí, a canção de Maria, o Magnificat, num outro trecho, enfatiza a grande inversão trazida pela chegada de Jesus. Olha só, Lucas 1, 51 a 53. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes,
encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Não à toa Herodes queria eliminar Jesus. O texto sobre a matança das crianças com menos de 2 anos de idade é sombrio, é carregado de maldade. Mostra o apetite homicida dos governantes deste mundo à chegada do reino de Deus. E Simeão deixa bem evidente as consequências do nascimento de Jesus. Ele exige de nós uma tomada de decisões, a favor ou contra. Não há neutralidade, ou cremos ou não. Ou é Jesus, ou é o Papai Noel. Não tem meio termo. Ou é uma festa só de alegria e bebida, ou é a comemoração pela chegada do Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, Salvador do mundo e o Senhor. E aí o Simeão fala, no Lucas 2, 34 a 35. Simeão os abençoou a família que estava ali, José, Maria e o menino, e disse a Maria: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Portanto, através de Jesus caem os incrédulos, mas os que creem nele têm suas vidas construídas num alicerce sólido e são levados mais e mais à presença de Deus. O ministério de Jesus é cercado de conflitos com as lideranças judaicas e romanas. Segundo Simeão, o sofrimento dele para morrer por nós traria dores, angústias e tristeza a Maria, como mãe zelosa que era. Uma espada traspassará a tua própria alma. O que fica bem claro é que nada passa despercebido diante de Cristo. Ele sabe das nossas intenções, mesmo que não demonstremos nas atitudes ou verbalizemos. Conhece o que está no coração humano. Outra característica do Natal de Jesus, e a última, reflexivo. O Natal tem a ver com a chegada no presente do Senhor que já veio faz muito tempo. Jesus retorna a cada Natal. Não se trata apenas de relembrar, mas de reviver. É tempo de arrependimento. É tempo de consertar as nossas vidas. É tempo de análise profunda e verdadeira que nos leva a uma mudança de rota, nos leva a uma mudança de caminho. Essa luz que nós falamos precisa penetrar as trevas das nossas vidas individuais, para que nós retornemos do exílio espiritual e desfrutemos de uma paz interior. Ele é Deus, se importa com a sua criação, embora tenha sido desprezado e ainda hoje muitos o rejeitam. Jesus é a maior prova do amor do Pai para conosco. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é presente para os que creem, presente no duplo sentido. Ele está e ele é. Então, na minha reflexão, e nem você, nós não podemos ficar ausentes, pois corremos o risco de perder a radiante glória de Deus. Vejam, os pastores vinham da classe dos camponeses. Eles vivenciaram de maneira mais aguda a opressão, a exploração de Roma dos governantes. Eles eram desprezados pela maioria da sociedade e até pelos outros judeus.
Porque devido ao trabalho que eles faziam, que ocupava praticamente todo o tempo, eles não podiam ficar participando das reuniões. E eles eram sujos, ritualmente, a lei cerimonial, que estavam lidando ali com os animais. Justamente esses tiveram uma experiência fantástica, que é o que está em Lucas 2, a partir do 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Imagina a cena. Um anjo do Senhor desceu aonde os pastores estavam cuidando das ovelhas. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. É claro, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esses homens presenciaram a glória de Deus, radiante, luminosa. Eles ficam com medo, sim, mas vem o anjo e são cercados por essa glória. E o próprio anjo os acalma com a boa notícia da chegada de Jesus. Cristo, Salvador, Senhor. E o sinal para eles o acharem é que a criança humilde estaria envolvida, enrolada em faixas e deitada numa manjedoura. O Rei da Glória se fez homem. E de repente, além do ser angelical, da glória do Senhor que brilhava, aparece ainda uma multidão de anjos que louvam a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos ler isso? Não vamos ler, não está aqui, né? Mas você pode repetir comigo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A mensagem divina é de paz. Paz aos homens. Por que paz? Porque o pecado trouxe inimizade entre nós e Deus. Mas em Cristo, somente nele, nós temos a paz verdadeira. E essa sequência, anunciada pelos anjos para a criança, se cumpre. Nós somos testemunhas hoje. Nasce o bebê, aquele prometido, que vem para salvar toda a humanidade. Ele cresce em graça, ele cresce em sabedoria, ele se entrega por amor, morre, ressuscita, está sentado à direita do Pai, com todos os títulos que lhe são devidos, Senhor de todas as coisas, e Ele reina. E assim como Ele veio a primeira vez, nós aguardamos o seu retorno. Essa é a esperança que se renova cada vez que revivemos o seu nascimento. Essa é a reflexão que eu te convido a fazer hoje. Ele voltará. E como é que você está diante disso? Conclusão. Essa breve explicação e citação de textos dos evangelhos de Mateus e Lucas, nós não tivemos nenhuma pretensão de provar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Porque Ele é. Nós cremos nisso. Você crê nisso? A questão nessa manhã é a seguinte: eu e você consideramos Jesus, o Cristo, Filho de Deus, meu Salvador, meu Senhor? Ele é o seu Salvador? Ele é aquele que governa a sua vida? Ele já nasceu para você?
podemos fazer essa confissão de compromisso, de aliança e de fidelidade nessa semana que antecede a comemoração do dia 25 de dezembro? Se sim, é porque eu vejo nele o ungido de Deus, o Deus encarnado, nascido em Belém, a revelação decisiva do Pai para a realização dos anseios mais profundos de Israel e de toda a humanidade. Eu posso chamá-lo de Emanuel, de Deus conosco, e afirmar que o Emanuel chegou. Posso chamá-lo de Jesus, o Senhor é a salvação. Então, algumas das características que nós citamos hoje fazem significado para mim. O nascimento de Jesus é divino, ele é sobrenatural, ele é com anjos, ele é com a ação do Espírito Santo, ele é o cumprimento das promessas, ele produz alegria, louvor, hinos, canções, poesias, arte em reconhecimento à chegada do Rei. Ele confronta os meus pensamentos e me leva a uma tomada de decisão por Cristo. Me faz refletir sobre a minha espiritualidade, se ela está correta ou não. E traz plena esperança de que Jesus voltará. E de que um dia nós estaremos em comunhão com Ele. Deus Pai e com o Deus Espírito Santo, na cidade celestial preparada para nós, os filhos de Deus. Feliz Natal para vocês com Jesus. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.